Olá, nesse vídeo eu vou mostrar mais uma opção para transformar uma imagem de alguma textura em algum material aqui no Blender. Esse método que eu vou mostrar, na verdade, ele não é exclusivo para o Blender. Pode servir para qualquer motor de jogo, como Unity, Unreal, pode servir para outros softwares de modelagem, porque na verdade, no fim, nós teremos texturas PBR para importar em qualquer um desses softwares. O que eu vou utilizar é essa imagem aqui, que eu encontrei na internet, esse software chamado Materialize, que está disponível para download gratuito. Esse software ele é um pouco antigo, mas ele funciona bem e ainda é útil em alguns cenários. Bom, como ele funciona? Primeiro a gente precisa baixar uma imagem, como essa daqui. Ela na verdade era uma imagem um pouco maior, mas eu cortei para ela ficar 2048 por 2048. Então quando você baixa o arquivo zip e descompacta, você tem isso daqui. Então você deve notar que existe a palavra Unity aqui, porque esse software foi feito justamente na Unity. Aqui embaixo você inclusive pode ver que ele diz que é um projeto Unity e o código-fonte está aqui. Então ele foi feito numa Game Engine. Ele tem poucos arquivos aqui. O que nos importa nesse caso é o arquivo executável, que é esse daqui. Só dar 2 cliques e ele vai abrir. Esse software ele não instala, ele abre de forma portátil. E aqui está ele. Não tem nada ainda. Esse objeto que está aqui na cena é só um objeto de pré-visualização. Aquela foto que eu baixei, ela vai servir como um diffuse map, que seria o base color. Então aqui tem alguns botões, e o que eu quero é o O, que vai abrir essa caixa onde eu posso pesquisar a minha imagem. Depois de importar a imagem, ele aparece aqui. Então ele atribuiu aquela imagem ao diffuse map desse material. Eu posso fazer algumas edições nesse material, como por exemplo, posso clicar aqui em Edit, ajustar algumas coisas de cor, o blur da imagem, o contraste. Aqui tem um algoritmo para remover a iluminação. Isso é útil quando a imagem tem sombra do sol, alguma coisa desse tipo. Aqui a gente tem algumas opções para mascarar a sombra, gerada justamente por essa iluminação. Lembrando que aqui a gente está usando uma foto como referência. Então, a gente tem essas coisas como, por exemplo, a luz e a sombra. Não vou mexer muito aqui. Inclusive, você deve estar notando que esse software ele tem um preview aqui em cima. Então, se eu jogo isso aqui para baixo, eu vejo o resultado de toda essa configuração. Se eu jogo isso aqui para o outro lado, eu vejo a imagem original. Meio a meio, eu vejo metade de cada um. Então, para esse caso, veja aqui com essas opções, eu tirei um pouco desse highlight, que é do sol, e tirei um pouco das sombras também. Vou deixar assim e marcar essa opção. Para voltar, eu tenho esse Show Full Material, que vai mostrar todo o objeto. E aí eu posso escolher outros objetos para fazer pré-visualização. Ainda posso melhorar esse material aqui, como por exemplo, criando um remap. Então agora eu vou criar as texturas novas a partir do Diffuse Map. Vou clicar em Create, por exemplo, e aqui ele vai começar a criar um remap. De novo com um painel de configurações, um preview em cima, e embaixo as opções. Posso adicionar mais contraste, adicionar um pouco de grain, e esses níveis de frequência vão controlar os detalhes maiores e menores. Então aqui eu vou deixar assim, por exemplo, e confirmar clicando aqui embaixo. Próximo eu posso criar o Normal Map. Então o mais importante aqui é o de baixo, que ele vai definir a intensidade desse Normal Map. Vou confirmar, já tenho quase aqui as texturas principais. Metallic é para dizer se o material é metal ou não. Nesse caso ele é uma espécie de concreto, então não faz sentido, não vou criar aqui. Smoothness é a textura que dita a reflexão, seria o nosso roughness aqui. Então esse aqui eu vou criar. Vou usar o Create, e como eu quero que isso fique mais próximo do fosco, eu vou ajustar isso aqui para deixar mais acinzentado. Vou deixar assim e confirmar. Edge Map seria o Curvature Map, não importa pra gente. AO é o Ambient Occlusion. Esse aqui seria mais utilizado em renderizações em tempo real. No nosso caso, no Blender, nós não vamos utilizar, então não vou criar o Ambient Occlusion. Mas ele fica por último porque justamente ele precisa do Normal Map. Vou clicar em Show Full Material e aqui está o nosso material. Bem melhor agora. Vou mudar para cubo. E uma coisa que você vai perceber é que ele está bem brilhante. Isso porque a gente tem que lembrar que ele foi feito na Unity.
E aqui provavelmente ele está usando um algoritmo de renderização diferente. E eu estou me referindo exatamente ao smoothness. Aqui ele está todo branco. Nesse algoritmo, o smoothness, quanto mais branco, mais brilhante é. Diferente do roughness, que é o contrário. Quanto mais branco, mais fosco é. Vou até fazer um exemplo aqui. Então, todo branco ficou todo fosco. Todo preto, ele começa a ficar brilhante. Não dá para ver muito porque ele não tem nada na cena para refletir, mas já dá para ver que tem alguns pontos aqui de reflexo e aqui também. Então o roughness ele é o oposto do smoothness. Então aqui eu vou deixar branco desse jeito, que vai ficar brilhante aqui no Materialize, mas quando eu importar para o Blender ele vai ficar bom. E uma última opção é o Tile Maps aqui. O Tile Maps ele vai te ajudar a fazer o tile da textura. Então é a repetição da textura mesmo. Aqui você tem a resolução. Posso colocar, por exemplo, 1024, 2048. E aqui eu tenho o tiling. Conforme eu aumento, eu repito a minha textura. Então vou colocar aqui em 2 mais ou menos. Dá pra ver que eu tenho 4 vezes a mesma textura. E aí ele tenta fazer um blend para mascarar esses limites aqui. Então tem essa opção de Edge Fall Off, que faz até que um bom trabalho em alguns materiais. Aqui, por exemplo, ele já deu uma boa escondida nos limites. Se eu deixar isso aqui muito para baixo, dá para ver certinho o quadrado da textura. Então vou deixar isso aqui mais para cima. E aqui eu tenho mais algumas opções para tentar mascarar esses edges. Vou deixar assim, mostrar o material inteiro novamente. Aqui está o material. Então, uma vez que nosso material está concluído aqui no Materialize, como a gente exporta isso para o Blender ou para qualquer outro software? A gente gera as imagens. Então aqui eu tenho os formatos, PNG, Bitmap, JPEG, e clicar em Save Project. E aí aqui basta digitar o nome da textura e ele vai criar. Vou criar aqui para exemplo, e aqui está as texturas que ele criou. O Diffuse Map, que é o nosso albedo, ou Base Color. Essa aqui é a imagem original. Esse é o nosso High Map, nosso Normal Map e o nosso Smoothness, que seria o nosso Roughness. Com essas texturas, é só vir aqui no Blender e importar, como a gente sempre faz. Eu já tenho importado uma aqui. Deixa eu só voltar isso para um cinza mais ou menos. E esse aqui é um exemplo de material gerado com o Materialize. Nesse caso eu estou usando só 3 texturas. O Base Color, o Roughness, que é aquele Smoothness. Só renomeei. E utilizei ela aqui normalmente no Principled BSDF. A única diferença é que tem um Color Ramp para eu fazer alguns ajustes no meu Roughness, para deixar ele um pouco mais brilhante ou um pouco mais fosco, dependendo da situação. O Normal Map é o normal que nós geramos lá. Esse aqui está um pouquinho diferente porque eu utilizei valores diferentes. O Remap eu nem utilizei, mas basta jogar em um Displacement, colocar ele aqui, conectar com o Mapping e sempre mudar para Non-Color. E aí sempre que a gente usa Displacement tem que vir aqui em Settings e mudar para Displacement and Bump. E aí no caso desse objeto ficou desse jeito porque não tem número de faces suficientes. Vou aplicar esse subdivisor e adicionar mais um. Então veja que agora ele está adicionando os detalhes do Displacement, só preciso ajustar o valor. Talvez um 009, só para dar um pouco de relevo nesse material. Então essa foi a dica do Materialize. O Materialize é um software gratuito. É claro que existem alguns pagos que fazem o mesmo, com um pouco mais de opções, com a cara um pouco mais moderna. Mas se você não puder gastar, ou você quer apenas fazer algum projeto simples, que não precisa de muitas opções, então Materialize pode quebrar um galho. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.